Pacholada, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre o jogo de ontem contra o Cuiabá, que foi lá na Arena Pantanal, né? O primeiro jogo do Grêmio profissional na Arena Pantanal. Foi uma noite importante não só pelo Grêmio, não só pelo confronto, não só pela importância do confronto, mas também foi o primeiro confronto do Cuiabá, né? Nas quartas de final de uma Copa do Brasil. É um time que chegou bem longe, né? O técnico até então vinha fazendo um baita trabalho e ontem ele acabou se demitindo para assumir o Fortaleza. E o Grêmio enfrentou um Cuiabá sem técnico ontem, mas um Cuiabá que tinha muita raça, muita força de vontade para vencer, porque eles querem fazer história, né? Eles já chegaram uma parte da competição que para eles, tudo que eles conseguirem além é muito importante. E claro, né, o classificado dessa fase para semifinal vai embolsar 7 milhões e quem que não quer essa grana, né? E o Grêmio ontem, eu vou confessar pra vocês que eu esperava mais por causa do resultado de domingo. Não só do resultado, mas do futebol apresentado, né? Porque domingo a gente fez um gol. Poderíamos ter ampliado o placar, poderíamos ter feito uma sacolada no Fluminense. E não conseguimos porque pecamos na finalização. E ontem foi um jogo equilibrado. Eu não vou dizer que o Grêmio tomou um rodeão como muitos estão desenhando. Eu entendo que o Grêmio entrou dormindo no segundo tempo e acabou deixando o Cuiabá se sobressair, mas depois o Grêmio começou a se restabelecer aos poucos e inclusive perdeu muitos gols no final do segundo tempo, né? Nessa questão de perder muitos gols, uma análise que tem que ser feita é sobre o Vanderlei. O Vanderlei, ele é criticado por uma parte da torcida, outra parte da torcida gosta do Vanderlei, e eu entendo que é muito normal ter essa desconfiança sobre o Vanderlei, porque o Vanderlei fez na carreira dele duas temporadas acima do nível, e também entendo porque a torcida do Grêmio é acostumada a ver baitas goleiros na nossa história, então é totalmente normal e compreensível ter essa dúvida sobre o Vanderlei, que não tem uma carreira extremamente vitoriosa. Mas ontem a gente tem que analisar que o Vanderlei ontem salvou o Grêmio muitas vezes. O Cuiabá poderia ter empatado o jogo com tranquilidade. E, claro, o Grêmio poderia também ter feito mais gols, como no final do jogo, que o Tassiano acabou perdendo um gol praticamente feito, né, na cara do gol, após um cruzamento certo do Cortez. E aí o Cortez é outra questão que eu entro, né, porque a gente viu a escalação inicial e no papel, analisando a escalação rasa, de forma rasa, no papel é uma escalação que fez sentido, porque a gente vê que o Cuiabá, ele tende a jogar pela ponta esquerda. Então o Renato com certeza quis auxiliar na marcação, né, pro David Braz e pro Jeromel. Então ele colocou um lateral que seja mais defensivo. E a gente sabe, a gente não pode negar e tem que ter muito cuidado quando a gente for falar sobre o Cortez, porque a gente sabe que o Cortez, ele já teve um papel muito importante no Grêmio. Ele já foi muito importante em vários jogos, em jogos decisivos. Nunca comprometia jogo, ele, tudo bem, não sabe cruzar muito bem, ele não é um lateral tão ofensivo, não é aquele lateral que vai auxiliar no ataque, mas era aquele lateral que na marcação nunca comprometia, muito pelo contrário, era muito bom defensivamente. Só que ele não vem nesse momento bom, muito pelo contrário, ele vem vivendo um péssimo momento. Então tu colocar o Cortez dentro de campo sob a ótica de que ele vai ser mais marcador, tudo bem. O Diogo Barbosa é mais ofensivo, a gente entende isso. Só que o Cortez não tá fazendo nada, nem um nem o outro. O Cortez não foi bem ontem no jogo e não foi o primeiro jogo que ele não vai bem. Ele tá vivendo uma fase que não é boa. E futebol, infelizmente, é momento, sabe? Às vezes a gente realmente tem um carinho muito grande por um jogador, só que às vezes a gente tem que entender que não é mais a hora dele jogar. Talvez daqui um tempo ele volte a jogar bem, ele volte a ajudar na marcação como ele sempre fez, e sempre fez muito bem feito. Só que nesse momento eu com certeza, por ter visto que mais uma vez o Cortez pecou totalmente na marcação, eu iria de Diogo Barbosa, sabe? A gente tem que, às vezes, vale mais a pena tu colocar aquela peça que talvez não seja, que não faça aquela função que tu quer que faça, mas sabendo que alguma função ela vai fazer, porque o Cortez ontem não fez nenhuma. E daí nessa questão do Cortez é muito importante. Daí eu já entro até na estrela da noite, que foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, desde que voltou a jogar, tá mostrando que merece muito ser a camisa 10, o camisa 10 da equipe. E quem tinha alguma dúvida, eu acho que depois de ontem não pode mais ter dúvida sobre a qualidade técnica do Jean-Pierre. Por que eu fui do Cortez, que tava muito mal na partida ontem, pro Jean-Pierre? O Jean-Pierre ontem teve total controle de jogo, deu muitos passes bons, errou muito poucos passes,
fez muitos lançamentos, e nessa questão dele ter controle de jogo e conseguir armar jogo com facilidade na noite de ontem, ele acabou fazendo umas 3, 4 pifadas pro Cortez e o Cortez não conseguiu aproveitar nenhuma. E aí entra um ponto muito importante. Às vezes a gente acaba escalando uma ou outra peça, não é nem toda a escalação, mas uma ou outra peça que acaba comprometendo todo o resto do jogo. Ontem, por exemplo, a gente viu o Jeromel errar, ontem a gente viu que o desenrolar de jogo do Jean-Pierre nessas pifadas não deu certo porque o Cortez não soube auxiliar. Então a gente tem que ter essa visão de que talvez a escalação não estivesse toda errada, mas às vezes uma ou duas peças vão comprometer toda a dinâmica do jogo do Grêmio, que foi o que aconteceu ontem. Jean-Pierre muito bem na noite de ontem, muito bem no domingo passado, muito bem no outro jogo que fez. E eu acho que o Jean-Pierre agora deixa nítido pra todo mundo que ele é o titular da equipe, que ele é o camisa 10, que ele é o armador e que ele tem sim condições de cumprir muito bem a função. Apesar de que eu vejo que o Jean-Pierre não tá 100%, porque ontem quando ele teve que sair, e a saída dele é totalmente justificável, porque dava pra perceber que a perna dele já tava pesando. E ele tá voltando de lesão, né, pessoal? Então ele volta de lesão, ele não pode ter todo esse esforço físico nas primeiras partidas. E daí ainda a gente tinha o gramado molhado e a gente sabe que isso é uma coisa que, pra causar lesão em jogador que já tende a ter lesão com mais facilidade, é muito fácil. Então eu entendi totalmente a saída do Jean-Pierre, embora a gente saiba que existe um Grêmio com o Jean-Pierre e outro Grêmio sem Jean-Pierre. Eu entendi muito bem e foi uma pena que no nosso banco de reserva a gente não tinha um outro jogador que poderia muito bem fazer a função dele, que é o Pinares, né? O Pinares a partir do dia 18 vai se apresentar e eu imagino que ele vai incorporar o elenco nesse setor e vai nos ajudar muito e vai nos auxiliar muito, porque o Jean-Pierre às vezes não vai aguentar 2 jogos, às vezes não vai poder pegar uma sequência de jogos. Sem falar que o Pinares é um bom jogador porque ele vai poder fazer mais que uma função. Ponto sobre o jogo de ontem, e esse ponto eu acho que dá muita discussão entre os gremistas, né? Porque uns acham muita injustiça com o jogador e outros acham que nem tanto, né? E eu sou dessa tese de que o Diego Souza hoje é reserva. Mas eu acho certo sim a renovação de contrato com ele, embora muitos acham que não. Eu concordo que é um jogador muito útil para elenco, para incorporar elenco. E vamos ser sinceros, às vezes eu fico muito irritada com o Diego Souza, eu tenho muito aquele sentimentalismo de torcedor, de ver que o Diego Souza tá se arrastando em campo, de ver que o Diego Souza poderia ter se esforçado um pouquinho mais. E eu acabo extravasando no Diego Souza e às vezes eu fico muito irritada com ele, e isso é normal. Mas o Diego Souza nesse ano fez o que tinha que fazer, vários jogos ele fez gol, vários jogos ele deu assistência. Hoje ele é o nosso artilheiro da equipe e eu acho que é totalmente viável e totalmente tranquilo manter o Diego Souza no elenco. Só que eu não acho que o Diego Souza deva ser titular. E aí isso já passa por uma visão do que eu espero do centroavante, né? Muita gente espera que o centroavante seja aquele camisa 9 nato, que vai ficar perto da área esperando receber a bola. Eu já penso que hoje o futebol brasileiro e até mesmo o futebol mundial, se a gente for analisar, já não tem mais espaço para esse tipo de centroavante. E o Churin veio pro Grêmio e nas partidas que ele entrou, e ele entrou muito bem em todas, ele provou que ele tem aquela mobilidade muito maior que o Diego Souza. E às vezes o Diego Souza também irrita a gente porque ele tá mal posicionado, várias vezes ele tá de forma irregular na jogada. E o Churin ainda não, por enquanto, né, me parece que ele tem um pouquinho mais dessa noção e dessa visão de jogo. O Diego Souza ontem ele começou muito bem a partida, a gente não pode ser injusto de falar que não, só porque a gente quer que o Churin entre em campo todas as vezes. Mas o Diego Souza começou muito bem, ele foi o responsável por abrir o placar, ele fez o gol do jeito que ele gosta de fazer, né, de cabeça. E ele começou, ele teve essa maior movimentação, ele ia até o meio campo, ele voltava, ele roubava as bolas. Tudo certo, sabe? Eu tava começando a entender que a concorrência realmente fez bem pro Diego Souza. Só que ele acabou decaindo no nível técnico. Claro, todo o Grêmio acabou dormindo, né, com o passar do jogo. E isso me faz entender que o Churin, ele não tem... que o Diego Souza, ele não tem capacidade física para aguentar todos os jogos. E é isso que me faz entender que o Diego Souza é reserva do Churin, embora a gente sabe que no Grêmio do Renato, exista muito essa questão de hierarquia, né, de mérito, não é chegar no elenco, ser o novato do elenco, assumir a titularidade de primeira, isso não existe com o Renato, e é por isso que o Renato tem muito controle do vestiário nas mãos, sabe? É uma jogada interessante do Renato, que por vezes a gente não entende, mas que na prática, no dia a dia, no cotidiano deles, faz todo sentido.
Mas eu imagino que daqui uns dias, sim, o Churin vai estar sendo o titular e o Diego Souza vai estar no banco. E pra mim é um ótimo reserva, é um bom reserva, porque ele cumpriu. Esse ano que ele tinha que fazer, ele cumpriu, né? Ele foi artilheiro do time, ele fez gol quando tinha que fazer, foi bem em jogos importantes, como por exemplo o Grenal, e também deu várias assistências. Não dá pra ser tão injusta com o Diego Souza, como na maioria das vezes eu sou e muitos torcedores estão agindo pela emoção. A minha análise sobre o jogo é essa. Eu acho que o Grêmio não jogou bem, não foi tão péssimo assim como desenham, não tomou um rodeão do Cuiabá como desenham. Teve alguns momentos que o Grêmio apagou legal, mas o jogo, se tivesse ficado uns 2-2 seria justo. Não cabe justiça no futebol, e futebol é resultado. A gente colheu o nosso resultado, a gente vai enfrentar na Arena um Cuiabá com um gol de diferença, né, com um gol de vantagem. É uma vantagem pequena, é uma vantagem magra, é aquela vantagem perigosa, tem que cuidar, porque é muito fácil de ser revertida. Mas a gente vai ter a questão do mando de campo ao nosso lado, e isso já ajuda bastante. É isso aí, gurizada. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo de ontem. Deixa também o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? Pra ele ter um alcance muito maior. É isso aí e tamo junto!